Fala pessoal, como vocês estão? Visto que o processamento de frutas e vegetais consiste basicamente no cultivo, colheita, lavagem, seleção e envase, hoje eu vou trazer um compilado com os melhores processamentos desses orgânicos para vocês. Espero que gostem e curtam esse vídeo. Bora lá? Para começar com o pé de moleque, ou melhor, pé direito, vamos com amendoim. O momento perfeito para a colheita é quando as plantas atingem sua maturidade. Isso é indicado quando a parte aérea começa a secar e as vagens adquirem uma tonalidade amarelo-marrom. A maturação completa é crucial para garantir a qualidade e o rendimento da colheita. Para colher, máquinas especiais arrancam as plantas inteiras do solo, agitando-as para separar as vagens. O que sobra é depositado no campo como palha. Esse método é eficiente e reduz a mão de obra necessária, mas precisa de condições climáticas adequadas e solo não muito compacto, para não danificar os grãos. Após isso, as vagens são deixadas para secar ao sol por alguns dias, reduzindo a umidade e evitando o crescimento de fungos. Em seguida, são recolhidas e enviadas para unidades de processamento. Onde passam por peneiras vibratórias que removem galhos, pedras e outras impurezas, garantindo uma matéria-prima limpa. Depois, são direcionadas para máquinas que rompem automaticamente a casca do amendoim, dentro de um tambor giratório, onde um elemento de impacto quebra as cascas sem danificar os grãos inteiros. Após essa etapa, os grãos ainda podem estar envoltos por uma fina película, e para removê-la, os grãos são submetidos a um processo adicional de separação, muitas vezes por meio de peneiras vibratórias também, ou equipamentos de ventilação, onde a pele solta é separada dos grãos, garantindo um produto final mais limpo e de melhor qualidade. Por fim, esses grãos são classificados de acordo com o seu tamanho e qualidade e envasados em embalagens adequadas, que podem ser potes de plástico, sacos ou frascos de vidro, para preservar sua frescura. Então, essa é a jornada do amendoim. Gostou? O próximo processo é o das cenouras, que também envolve muita tecnologia. As sementes são semeadas em sulcos ou leitos elevados, geralmente em linhas espaçadas para facilitar o manejo e a colheita. O cultivo requer atenção especial às condições climáticas, para garantir um crescimento rigoroso e uniforme das plantas. A colheita das cenouras geralmente ocorre entre 3 e 4 meses após o plantio, quando as raízes atingem o tamanho desejado. Um dos desafios da colheita é a delicadeza das raízes, que podem se quebrar facilmente se não forem manuseadas com cuidado. Para evitar danos, técnicas como a utilização de máquinas colheitadeiras adaptadas com lâminas são usadas. Esses equipamentos passam por baixo das raízes, afofando a terra do canteiro e desprendendo as plantas. Assim, após a passagem da lâmina, as raízes podem ser facilmente recolhidas manualmente, garantindo que as cenouras sejam removidas do solo com o mínimo de danos. Após essa operação, a parte aérea da planta da cenoura é destacada.
Depois, as raízes são lavadas cuidadosamente para remover a sujeira e os resíduos do campo. E então são selecionadas e classificadas de acordo com seu tamanho e qualidade. As que não estão no padrão são branqueadas e moídas para outras destinações. As cenouras são embaladas em sacos ou bandejas de plástico que oferecem proteção e conveniência aos consumidores. Antes de serem embaladas, as cenouras também podem passar por um processo adicional de polimento para melhorar a sua apresentação. Bem, para adoçar um pouquinho as coisas, acho que já está na hora de falar da fruta mais consumida do mundo, né? Qual você acha que é? Deixa aqui nos comentários. Para quem apostou na maçã, errou feio, porque é a banana. O cultivo dessa fruta começa com a escolha da área de plantio e preparação do solo. As bananeiras preferem solos profundos, ricos em matérias orgânicas e bem drenados. Antes do plantio, o solo é arado e adubado para fornecer os nutrientes necessários para o crescimento saudável das plantas. As mudas de banana são obtidas principalmente por meio da divisão de touceiras ou através de mudas produzidas em viveiros. As mudas são plantadas em sulcos ou covas, espaçadas de acordo com a variedade e as condições de cultivo, e são produzidas principalmente por meio de clones. A bananeira é uma fruta que se reproduz assexuadamente, o que significa que os novos indivíduos são geneticamente idênticos aos pais. No método de divisão de touceiras, a planta-mãe é dividida em várias partes, cada uma contendo um sistema de raízes e uma parte do caule. Essas partes são então plantadas individualmente para formar novas bananeiras. Como cada nova planta é um clone da planta-mãe, todas as características genéticas são preservadas, garantindo a consistência da produção. Já as mudas provenientes de brotos são produzidas a partir de brotações laterais que crescem ao redor da base da planta-mãe, chamadas de filhos. São separadas da planta matriz e plantadas individualmente para formar novas bananeiras. Esses métodos de reprodução garantem que as mudas mantenham as características desejadas da variedade, como sabor, tamanho dos frutos, resistência a doenças e entre outros. Durante o crescimento, as bananeiras necessitam de irrigação adequada, controle de pragas e doenças
e adubação balanceada para garantir um desenvolvimento saudável. Em geral, o ciclo de produção da banana dura de 9 a 12 meses. A colheita é realizada quando os frutos ainda estão verdes e manualmente, cortando-se os cachos com facões especiais, que são cuidadosamente manipulados para evitar danos aos frutos. Depois, os cachos são transportados para o beneficiamento. Lá passam por uma série de etapas para prepará-los para o mercado. Primeiramente, são lavados para remover a sujeira. Os melhores são separados para o mercado interno, enquanto os frutos menores ou com defeitos podem ser destinados à indústria de processamento. Depois são embalados em caixas ou bandejas adequadas para o transporte e a comercialização. As embalagens devem proteger os frutos durante o transporte e permitir uma boa ventilação para evitar o acúmulo de umidade. O arroz é uma cultura que requer um fornecimento constante de água durante seu ciclo de crescimento. Por isso, é comumente cultivado em áreas onde a irrigação é possível, seja por inundação de campos ou por sistema de irrigação por gotejamento. O terreno ideal para o cultivo do arroz é plano ou levemente inclinado, facilitando a distribuição da água. Existem diferentes métodos de plantio, como o plantio direto na água ou o plantio em canteiros pré-germinados. Após isso, as mudas de arroz começam a crescer e se desenvolver. Durante a fase de maturação, as plantas produzem espigas que contêm os grãos em formação. O arroz é colhido quando os grãos atingem a maturidade, o que é indicado pela cor dourada das espigas e pela facilidade de separação. Após a colheita, o arroz é levado para centrais de recepção, onde passa por uma série de processos para prepará-lo para o beneficiamento. Isso inclui a secagem para reduzir o teor de umidade e a remoção de impurezas como palha e pedaços de terra. A etapa final é a remoção da casca, que envolve a separação do grão da camada externa. Isso pode ser feito por meio de máquinas de descascamento que aplicam pressão nos grãos para quebrar a casca ou por métodos de esfregamento que utilizam abrasão para remover a casca. Dei uma resumidinha, mas o processo do arroz é bem mais complexo que isso. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo completinho sobre esse carboidrato, todos os tipos de arroz e muito mais, então comenta aqui embaixo.
Batata. O cultivo da batata começa com a preparação do solo, que deve ser bem drenado, rico em matéria orgânica e com um pH ligeiramente ácido. As batatas são geralmente plantadas a partir de tubérculos que são cortados em pedaços menores, cada um contendo um broto ou olho. A colheita ocorre cerca de 2 a 4 meses após o plantio. Dependendo da variedade. As batatas são colhidas manualmente ou com máquinas colhedoras, que retiram as batatas do solo e as depositam em caixas ou em cestas. Então, são lavadas para remover a sujeira e em seguida são selecionadas, classificadas de acordo com os critérios como tamanho, forma e a qualidade da casca. As danificadas ou com defeitos são descartadas ou reaproveitadas em outros beneficiamentos. Após, são armazenadas em condições adequadas para preservar sua qualidade e prolongar sua vida útil. Isso inclui a manipulação da temperatura e umidade adequadas para evitar o apodrecimento e a germinação. Vamos de mais uma frutinha maravilhosa? Começa com a escolha do local adequado e preparação do solo. O plantio geralmente é realizado por sementes que são semeadas diretamente no solo ou por recipientes para posterior transplante. Durante o crescimento, as melancias precisam de calor, luz solar e água suficiente para se desenvolver adequadamente. As plantas de melancia tendem a se espalhar, ocupando uma área considerável. Por isso, o espaçamento adequado entre as plantas é crucial para evitar competição por nutrientes. A colheita ocorre quando os frutos atingem o tamanho desejado e desenvolvem um som oco quando são batidos. Esse som indica que a polpa está madura e suculenta. As melancias então são colhidas manualmente, cortando-se o caule. Então, são transportadas para o local de beneficiamento e nessa etapa são lavadas e em seguida selecionadas e classificadas. A remoção da casca é uma etapa importante, especialmente para as melancias destinadas ao consumo fresco. E isso é feito manualmente ou com máquinas especializadas que retiram a casca de forma eficiente, deixando apenas a polpa suculenta e saborosa. Depois, são embaladas em caixas, bandejas ou sacos plásticos, dependendo do destino final. Nossa, se juntar todos esses ingredientes dá uma jantinha até que boa, né? Só ia faltar uma coquinha. Falando nela, seria interessante um vídeo sobre como ela é feita, né? Se gostou da ideia, comenta. E também comenta qual processo você achou mais interessante hoje. Já que você gosta de vídeos grandes, vou deixar esse aqui de sugestão, do frigorífico de suínos. Prometo que você vai gostar e te vejo lá. Um beijo pra você e